O que eu estou dizendo é que as pessoas no Antigo Testamento se tornavam justas diante de Deus da mesma forma que hoje, no Novo Testamento, nós nos tornamos justos diante de Deus. E como é que hoje nós nos tornamos justos diante de Deus? Não pelos nossos méritos, não pelos nossos merecimentos, não pela guarda de preceitos, não dando dízimo, não sendo membro de igreja, não sendo filho de crente, não tendo sido batizado, não frequentando, não cantando no coral, não sendo pastor, não pregando sermões. Nada disso nos torna justos diante de Deus. Como é que nós nos tornamos justos diante de Deus hoje? Resposta: pela fé no Messias que já veio, Jesus Cristo. Quando nós cremos em Cristo como sendo Filho de Deus, quando nós cremos que Deus cumpriu as promessas em Jesus de Nazaré, que Ele é o Salvador prometido, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, nós somos justificados por Deus. Isso significa que Deus perdoa os meus pecados e Ele me trata como justo. Isso significa ser justo. Deus olha para você e Ele não vê mais os seus pecados. Ele não lhe trata como culpado, condenado, pecador. E Ele não lhe dá o seu merecimento, que seria o inferno. Mas Ele lhe trata como justo, porque você creu naquele que justifica o ímpio, que é Jesus Cristo. Você recebeu a justiça de Cristo no lugar da sua. Por isso Deus lhe chama de justo hoje. Por isso Deus lhe considera justo e Deus lhe perdoa e aceita na sua família. Eu quero dizer que era assim também no Antigo Testamento. A diferença é que eles criam no Messias que haveria de vir. E nós cremos no Messias que já veio. Mas é a mesma fé. Eles eram salvos da mesma forma. É da mesma maneira. Sempre foi que uma pessoa se torna justa diante de Deus pela fé nas promessas de Deus. E não por obras, não por mérito. Aí você me pergunta, mas por que foi dada a lei? Então, porque toda aquela legislação, porque tudo aquilo, a resposta é que Deus deu a lei exatamente para mostrar isso, que ninguém pode ser salvo pelo que faz. Porque a lei tinha como objetivo mostrar a necessidade de um Salvador. Pensa, por exemplo, na lei moral de Deus, no aspecto moral, aqueles 10 mandamentos. Se você der uma lida nos 10 mandamentos e for honesto com você mesmo, você vai ver que você nunca cumpriu aqueles mandamentos plenamente. Vou pegar só um. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o carro do teu próximo, o apartamento do teu próximo, o emprego do teu próximo, a roupa do teu próximo, os talentos do teu próximo, a beleza do teu próximo. Só basta isso para você ver que você nunca cumpriu a lei de Deus. E que se Deus fosse julgar você hoje, bastava esse mandamento para Ele dizer: você é pecador, você quebrou a minha lei, você fez o que eu disse que você não fizesse, e não só uma vez, mas muitas. Então a lei foi dada para mostrar que eu não posso me salvar por mim mesmo, a lei moral. Aí vem a lei cerimonial. Em seguida, no mesmo capítulo em que Deus dá os 10 mandamentos, Êxodo 20, ele já dá também aspectos da lei cerimonial. Ele já fala a respeito de sacrifícios. Porque Deus sabia que o israelita não ia cumprir a lei. E o que é que o israelita tinha que fazer quando ele pecasse? Ele tinha que oferecer um sacrifício. Ele tinha que pegar um cordeirinho, ele tinha que pegar um animal. Quando ele não tinha dinheiro para isso, ele trazia 2 pássaros. Quando não tinha dinheiro para isso, ele trazia uma oferta de manjares, de cereal, mas ele ia até o sacerdote e dizia: eu pequei. O sacerdote tomava aquela oferta, punha as mãos sobre o cordeirinho, confessava os pecados do israelita transgressor e matava aquele animal. E a morte daquele animal pagava o pecado do israelita. O verdadeiro israelita, quando ele sabia que o poder para perdoar o pecado não era o sangue daquele animal, mas o sangue daquele que Deus havia prometido que um dia viria. E ele confiava nisso. Então a própria lei, ela já trazia uma provisão para o israelita pecador. O israelita pecador podia ir ao templo, oferecer sacrifícios, pedir perdão a Deus e se reconciliar com Deus. E como provavelmente ele tinha que ter um rebanho muito grande, né?
Porque toda vez que você pecar, você mata um bicho, você vai à falência. Né? Ele tinha que ter um rebanho muito grande e ser muito rico. A nação providenciava o dia da expiação, chamado Yom Kippur, uma vez por ano. O sacerdote, o sumo sacerdote, trazia um cordeiro que sacrificava segundo as especificações da lei. Pegava o sangue e entrava no santuário mais íntimo, chamado Santo dos Santos, onde estava a arca, e ali ele derramava aquele sangue na tampa da arca. Dentro da arca estavam os 10 mandamentos e aquele sangue como que cobria a lei. E ele declarava o perdão de Deus para toda a nação. Era o chamado dia da expiação, ou Yom Kippur. Ou seja, a lei foi dada para pecadores que Deus sabia que não poderiam cumprir, que nunca iriam cumprir. O problema é que esses pecadores não sabiam. Você pergunta, se Deus sabia que o pecador não ia fazer isso, por que ele deu? Pô, Deus sabia, mas o pecador não sabia. O pecador precisava ver que ele não conseguia. Você sabe aquele tipo de gente que diz assim, não, tiro de letra, isso aí, bobagem, eu faço. E não tem jeito a não ser você deixar ele quebrar a cara? Tá bom, então vai. Então Deus diz, é isso? Você acha que é justo? Então tá bom, tá aqui meu padrão. Ah, tiro de letra. Foi o que Israel disse quando Deus deu a lei, lá no Monte Sinai. Deus deu a lei, os israelitas disseram, nós aceitamos, nós passaram 40 anos no deserto, quebraram todos os mandamentos. Moisés não tinha nem descido do monte, o que é que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Quebrando já os 2 primeiros mandamentos de cara. E o resto da vida deles, 40 anos no deserto, foi quebrando todos os mandamentos. Fizeram farra, adulteraram, mataram, mentiram, foram incrédulos, quiseram voltar atrás, blasfemaram de Deus, quebraram todos os 10 mandamentos e muito mais. Mas eles precisavam ser convencidos de que não tem esperança para o ser humano. Por isso a lei foi dada. E ela tinha essa tipologia, ela apontava para o nosso pecado e também para o Redentor, para aquele que viria um dia tirar o nosso pecado. Por isso essas leis elas eram provisórias, o aspecto civil e o aspecto cerimonial, que apontavam para a necessidade de redenção, eles eram próprios da nação de Israel, até que o Messias chegasse. Quando o Messias chega, nós não precisamos mais daquilo que era uma figura. Nós não precisamos mais daquilo que era um tipo, porque nós temos o Messias. É como você sabe que alguém diz assim, olha, eu vou encontrar você na rodoviária, mas eu nunca vi você, como é que eu lhe encontro? Não, eu estou mandando uma foto minha por e-mail. Aí você vai, abre o e-mail, imprime a foto, você está com a foto da pessoa e vai para a rodoviária. Então você vai, né? Vai falando com a pessoa, vai falando pelo celular, mandando mensagem, trocando. Estou chegando, estou a 10 quilômetros da rodoviária, vou descer na plataforma tal, e você vai com o retrato. Quando a pessoa chega e que você vê a pessoa, você reconhece a pessoa, você não precisa mais do retrato e você não precisa mais do SMS. A pessoa está ao vivo ali. Eu não preciso mais dos sacrifícios do Antigo Testamento, eu não preciso mais daquelas leis, da dieta religiosa, do calendário religioso, daquelas prescrições, porque tudo aquilo era um retrato para que quando o Messias chegasse eu dissesse, é Ele. E o Messias chegou, Jesus de Nazaré. Eu não preciso mais da foto, eu não preciso mais dos tipos, das figuras, eu não preciso mais nada daquilo, porque aquele que era prefigurado chegou e aboliu todas estas coisas. Mas sabe qual é o problema? Muitos judeus, quando Cristo veio, eles não queriam largar a lei. Isso é que é interessante. Eles queriam continuar guardando a lei. Muitos judeus, na época de Jesus, que creram em Jesus, e depois que Jesus morreu, ressuscitou, os apóstolos pregaram a respeito de Cristo como sendo o Messias de Israel. Diz o livro de Atos que milhares de judeus se converteram em Jerusalém. Mas o que aconteceu? Eles queriam continuar a ser judeus e eles queriam guardar 3 coisas especialmente. Eles queriam continuar circuncidando os filhos, eles queriam continuar com aquela dieta, não come sangue, não come carne de porco, não come urubu, não come... Eu também não comeria urubu. Tem um monte de coisa que a lei de Moisés proibia. Eles disseram, nós queremos continuar com aquela dieta. Mas eles disseram, nós queremos ainda continuar guardando o calendário judaico. Queremos guardar a Páscoa, queremos guardar Pentecostes, queremos celebrar todas as festas de Israel. O apóstolo Paulo não viu problema com isso. Paulo não tinha problema.
Porque uma pessoa, se você, a posição de Paulo é mais ou menos o seguinte, você encontra aqui dos demais apóstolos. Se o judeu que se converteu a Cristo, achou o Messias, quiser circuncidar os seus filhos, não comer carne de porco e observar as festas religiosas de Israel, pode fazer, mas não como caminho de salvação. Mas como identificador étnico, como identificador cultural. Naquele tempo, se você perguntasse o que era um judeu, a resposta é: judeu é aquele que quando o menino nasce, o pai faz operação de fimose, não come carne de porco e descansa no sábado. Era isso que era o judeu naquela época. E os judeus continuavam a querer aquilo ali, mesmo depois que eles criam em Jesus. Aí Paulo não via problema. Tanto é que Paulo circuncidou Timóteo. Lembra o ajudante de Paulo, Timóteo? Mas por que ele circuncidou? Porque Timóteo era filho de uma mulher judia. E Paulo ia pregar o evangelho no meio dos judeus. E ele sabia que os judeus davam muita importância a isso. Então ele pegou Timóteo, circuncidou e foi. Paulo ia ao templo. Paulo fez voto uma vez. Paulo era judeu. Então ele não tinha problema com judeus convertidos a Cristo quererem ainda conservar traços do seu judaísmo, desde que não fosse para a salvação. Mas o problema é quando esses judeus disseram: os gentios que não são judeus também têm que guardar. Para ser salvo, para ser crente completo, os brasileiros que crerem em Jesus, eles têm que se circuncidar e guardar a lei de Moisés. Eles têm que celebrar as festas judaicas, eles têm que guardar o sábado judaico, eles não podem comer porco, não podem comer sangue, não podem comer isso, não podem comer aquilo, ou seja, só pode ser um crente completo se guardar a lei de Moisés. Isso aconteceu no século I. Os judeus queriam que os não-judeus que se tornassem cristãos também guardassem a lei de Moisés. Aí Paulo não aceitou. Paulo fez a maior confusão. E aí o assunto foi parar lá em Jerusalém, que era a igreja sede, para discutir o que é que vamos fazer. Quem não é judeu tem que guardar estas coisas? E qual foi a resposta do Concílio de Jerusalém? Não tem que guardar. Nem os judeus aguentam essa carga. Por que nós vamos colocar um fardo que nós não conseguimos carregar nas costas dos gentios que se convertem a Deus, esses povos que não são judeus? Por que nós vamos fazer isso? Então disseram: não tem problema nenhum. A única coisa que eles disseram é: onde tiver um ambiente onde tem judeu, crente, os que não são judeus, mas são crentes, devem evitar escandalizar, por exemplo, comendo carne com sangue. Mas é uma questão só de comunhão. Se eu sei que eu pratico isso, e nós devemos praticar até mesmo com quem não é judeu, se eu sei que tem gente que se ofende com comer sangue, eu não vou comer sangue na frente daquela pessoa. Para mim, o reino de Deus não é comida ou bebida, eu não vou fazer isso. Eu evito para não causar um escândalo. Então foi só isso que disseram. Você já leu a carta aos Gálatas? A carta aos Gálatas é Paulo dizendo para os gentios, os não-judeus: se vocês quiserem guardar a lei de Moisés, depois de terem crido em Cristo, vocês vão cair da graça. Ele diz isso mesmo. Cristo já libertou vocês, Cristo já chegou, a lei passou, a lei era provisória. Por que vocês querem ainda guardar estas coisas? Leia a carta aos Hebreus, que nós expusemos aqui nessa igreja durante 2 anos. Dizendo que o judaísmo era provisório, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Josué, Jesus é maior do que os sacerdotes, o sacrifício de Jesus é maior. O que é que nós temos a ver com o judaísmo? Não tem mais nada a ver. Passou, era provisório. Se um judeu se converte a Cristo e ele quer dizer dos em vez de Deus, é problema dele. Mas não queira que eu faça isso como brasileiro. Eu sou um cristão gentil. Eu sou a igreja de Cristo. Cristo já me livrou de todas estas coisas. Já me libertou, já cumpriu toda a lei no meu lugar. Eu não tenho mais essa necessidade ou essa obrigação. Hoje em dia, infelizmente, apesar da carta aos Gálatas, apesar da carta aos Romanos, apesar de Hebreus, apesar do livro de Atos, apesar do Novo Testamento, ainda tem cristãos brasileiros que acham que é mais espiritual um culto que tem as coisas do judaísmo, que é mais interessante a interpretação judaica, que é melhor, em vez de dizer Jesus, dizer Yeshua. Ué, mas Yeshua? Onde é que aparece Yeshua na Bíblia? Não, mas é o nome de Jesus. Mas peraí. No Antigo Testamento, é verdade, Josué é Yeshua. E Jesus, supostamente,
é Josué. Mas no Novo Testamento ele não é chamado de Yeshua. E quem escreveu o Novo Testamento foram os judeus. Eles escreveram em grego e chama Jesus de Jesus, que é Jesus, não tem nada de Yeshua. E quando os autores do Novo Testamento traduziram o nome de Deus, no Antigo Testamento é Yahvé. Esse que o judeu não queria pronunciar. Quando eles traduziram Yahvé para o grego, é a palavra Kyrios, Senhor. Eles não fizeram K-rios. Eles escreveram Kyrios, em grego completo, não abreviaram nada. Por que eu vou escrever Dus, D-US? Se os próprios autores do Novo Testamento não abreviaram o nome de Deus, por que eu vou fazer isso? Gente, o que existe hoje, infelizmente, é falta de conhecimento da graça de Deus e do verdadeiro Evangelho e um pouco mais de profundidade. O Antigo Testamento era uma prefiguração da chegada do Messias. Ele chegou. O que passa para o Novo, os apóstolos nos disseram. Os 10 mandamentos são repetidos no Novo, à exceção do sábado. Todos os outros 9 são, menos o sábado, que no Novo Testamento a gente entende, por causa do simbolismo, que é o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, que é o Senhor Jesus. O dia do Senhor Jesus, o domingo. Deixe-me fazer aqui algumas considerações para terminar. Voltando aqui ao nosso texto. Quando a gente lê que Zacarias e a sua esposa Isabel eram justos diante de Deus, nós não devemos pensar numa justiça moralista, mas eles eram justificados como Abraão foi, como Davi foi, como os profetas foram. Todos eles olharam pela fé as promessas de Deus e creram. Nunca ninguém se justificou diante de Deus através da sua moralidade ou da sua santidade ou pelo seu merecimento. Sempre foi mediante a fé no Messias, que haveria de vir e que veio. Diz também que eles viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Por quê? Eles guardavam toda aquela legislação. Sacrifício, sacerdócio, incenso, não come isso, não come aquilo, festa tal, tal. Eles viviam como judeus piedosos. A pergunta é, isso aqui passa para nós hoje? Resposta, absolutamente não. Israel já nos deu o que tinha de nos dar. Israel nos deu o Messias, nos deu a Bíblia, nos deu a aliança, nada mais precisamos de Israel. Somos gentios, cristãos brasileiros. Nós não precisamos de mais nada deles, somos gratos a Deus pelo que Israel já fez, pelo que Israel já nos deu, mas a igreja, ela não é mais judaica, ela é uma igreja agora que tem, claro, tem judeus também que se convertem a Jesus, mas quando um judeu se converte a Jesus, ele vira cristão. Ele vira cristão como você e como eu. E é assim que nós devemos andar, e é assim que nós devemos ser. Eu quero concluir com algumas aplicações aqui. Eu sei que tem gente muito fascinada pelas coisas judaicas hoje, como se fosse mais importante, como se fosse mais espiritual, como se fosse mais completo. Não se deixe escravizar. Estas coisas faziam parte da antiga aliança, eram típicas. Você não tem que guardar a festa de Israel, terra de Israel, óleo de Israel, azeite de Israel, vinho de Israel. Isso não é mais espiritual do que nada. Nada. A nossa espiritualidade é mediante Jesus. Ele nos dá o seu Espírito. Viver uma vida santa diante de Deus é andar pelo Espírito de Deus em obediência a Jesus. Vivendo aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Andar nos seus preceitos, andar na sua vontade, pela graça, pela misericórdia. Mas isso é a última aplicação. Nos levanta a grande questão se você já entendeu de que maneira você tem que ser tornado justo diante de Deus e da grande necessidade que você tem disso. Porque não é só uma questão de como era no Antigo Testamento e como é agora. A pergunta é se pode isso ser dito de você. Será que eu posso dizer, como está dito aqui, João era justo diante de Deus e andava irrepreensivelmente nos seus caminhos? Fernando, Zé, Augustus, Sérgio, será que podia ser dito de você, Maria, Cristina, Tatiane, justa diante de Deus, andando irrepreensivelmente? É isso que importa nessa manhã. O que é que Lucas escreveria sobre você? O que é que seria escrito sobre você nessa manhã? Você já entendeu isso? Como é que você está diante de Deus? Deus olha para você e diz, você é justo, você está perdoado, eu lhe aceito em Cristo Jesus. E o caminho, eu lhe digo nesta manhã, é o mesmo
de Zacarias, é o mesmo de Abraão, de Isaque e de Jacó, de Paulo, de todos os grandes homens da Bíblia, os grandes e pequenos homens e mulheres, o caminho é um só. Reconheça que você é um pecador, que você não tem justiça nenhuma em você mesmo, que as suas melhores obras não são nada diante de Deus, e humilde diante de Deus, arrependido dos seus pecados, da cobiça, da mentira, da imoralidade, do adultério, do ódio, da mágoa, você se curve diante de Deus e receba gratuitamente a justiça que Ele oferece em Cristo Jesus. E você vai passar a ser considerado justo. É só isso que você precisa. E você vai aprender a andar irrepreensivelmente nos caminhos do Senhor. Amém? A religião, muitas vezes, pode se tornar um fardo. Em Mateus 11:28, Jesus nos convida: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aqui, vemos que a verdadeira liberdade e descanso vem de uma relação pessoal com Cristo, e não de um conjunto de regras e regulamentos. Portanto, a segunda reflexão deve ser: estamos vivendo essa relação íntima com nosso Senhor, ou apenas seguindo um conjunto de tradições? É importante também considerar que a religião sem um relacionamento com Cristo pode nos levar a um estado de hipocrisia. Jesus frequentemente criticou os fariseus por suas práticas religiosas vazias. Em Mateus 23:27, ele diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. A advertência que ele nos deixa é sobre a necessidade de um coração verdadeiramente transformado. Estamos apenas demonstrando uma aparência de religiosidade, ou nossa fé é genuína e provém de um coração renovado pelo Espírito? Ademais, a verdadeira essência do cristianismo vai além das práticas religiosas. Gálatas 5:22 nos ensina que os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, devem ser evidentes em nossas vidas. Nossa salvação se manifesta em uma vida transformada, evidente por meio da prática do amor e do serviço ao próximo. Se nos limitarmos a ser religiosos, mas não vivermos em amor, então falhamos em compreender a verdadeira natureza da fé em Cristo. Assim, devemos examinar nossas motivações. Estamos servindo a Deus por amor e gratidão ou por um senso de obrigação religiosa? A verdadeira adoração ocorre quando entendemos o preço que Jesus pagou na cruz e respondemos com um coração cheio de gratidão. Romanos 12:1 nos exorta: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso nos leva a uma vida de entrega total a Deus, não de uma fé superficial baseada em obras. Por último, lembremos que a salvação não é uma questão de barreiras ou rituais, mas de um relacionamento. Em João 14:6, Jesus afirma: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é o único caminho para a salvação. E isso não depende de nossa prática religiosa, mas da nossa fé nele.